Ontem eu contei pra vocês que Matheus Cunha não gostou nada dessa promessa do torcedor do United de só cortar o cabelo quando o clube conseguir 5 vitórias consecutivas. E mais uma pessoa que também não está gostando dessa história é o ídolo do clube, Wayne Rooney, que falou o seguinte no podcast No Tip Tap Pod: ele está me tirando do sério, eu mandaria para o outro lado do país, estamos falando do Carrick e do United tentando vencer o 5º jogo seguido, e a história toda gira em torno desse sujeito cortar o cabelo. Aposto que ele ficaria devastado se o United ganhasse o 5º jogo, porque de repente ele se tornaria irrelevante. Quase que o Manchester encerrou a promessa dele na última terça-feira, porém só empataram com o West Ham. Só para vocês terem uma noção em relação a clubes do Big Six conseguindo 5 vitórias consecutivas, eu vou te contar alguns dados. O Arsenal e o City são os únicos aí do Big Six com 5 vitórias consecutivas recentemente. O Liverpool está a 144 dias disso, Chelsea a 423 dias, Manchester United a 912 dias e Tottenham a 2.604 dias. Sim, os Spurs estão há quase 7 anos e meio sem conseguir 5 vitórias de forma consecutiva. Meus amigos, quero te lembrar que o torcedor hoje completa 495 dias sem cortar o cabelo. Será que ele ainda vai conseguir fazer isso nesta temporada? Comenta aí, tá bom? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Bora ver o que rolou ontem nos jogos do Brasileirão. O técnico Rafael Guanais ficou maluco com a arbitragem do jogo entre Mirassol e Cruzeiro. Vou te falar sobre zagueiro na mira do Bayern de Munique. Bora dar aquele rolezinho pela Europa, né? Vendo o que aconteceu nos principais jogos. E fora isso, vou te contar muito mais coisa interessante. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Pelo Brasileirão, ontem o Bahia bateu o Vasco lá em São Januário por 1-0 e assim assumiu a vice-liderança. Com gols de Lucas Moura e Caleri, o São Paulo venceu o Grêmio por 2-0 lá no Morumbis e assumiu a liderança de forma provisória. Em jogo repleto de lances analisados pelo VAR, Mirassol e Cruzeiro ficaram no empate em 2-2. Com gol de Dudu no último minuto, o Atlético Mineiro evitou a derrota para o Remo e o jogo terminou no empate em 3-3. Mais uma partida que terminou com o mesmo placar foi Chapecoense e Coritiba, que fizeram um jogo muito disputado lá na Arena Condá. A paciência da torcida do Vasco com Fernando Diniz chegou ao fim e ontem ele deixou o gramado sob muitos xingamentos após a derrota para o Bahia. Só te lembrando que nos últimos 11 jogos pelo Campeonato Brasileiro, sob o comando de Diniz, o Vasco conseguiu apenas uma vitória, um empate e teve 9 derrotas. Em entrevista coletiva após jogo, ele tentou justificar o mau momento, dizendo o seguinte: a gente tem produzido o suficiente para ganhar os jogos, a gente tem oferecido poucas chances aos adversários, mas eles têm sido letais, e a gente não tem conseguido colocar a bola dentro do gol. O sentimento é de frustração total, o torcedor tem que xingar e o técnico é o maior responsável, mas a gente produziu para ganhar o jogo, o Bahia chutou 7 vezes e nós chutamos 20. O Vasco ainda não conseguiu vencer após as 3 rodadas iniciais dessa edição do Campeonato Brasileiro e por enquanto está na zona de rebaixamento com apenas 1 ponto. E aí eu te pergunto, torcedor vascaíno, já tá na hora, ó, de mandar o Fernando Diniz embora ou ele ainda merece mais uma chance, ficar mais alguns jogos? Qual que é a tua opinião? Comenta aí, tá bom? E também, se você quiser que ele vá embora, qual seria um bom técnico para substituí-lo? Fala! Ontem o técnico Rafael Guanais teve um momento de fúria com a arbitragem após o empate do Cruzeiro e teve que ser contido por funcionários do Mirassol. Esse foi o lance do pênalti marcado por Braulio da Silva Machado após revisão no VAR. E o lance foi bastante contestado pelo Mirassol. Após o jogo, Reinaldo, que é um dos líderes do elenco, falou o seguinte em entrevista: o juiz quer tirar a nossa invencibilidade na marra, quer fazer igual o presidente da Federação Pernambucana falou, o que o Mirassol veio fazer na primeira divisão. Infelizmente veio o juiz assim.
No segundo tempo, o VAR chamou logo para o pênalti e para nós nada. Nossa camisa não é tão pesada como a do Cruzeiro. Nas redes sociais, os torcedores levantaram aí uma questão, né, sobre um lance parecido que o juiz também poderia ter feito a revisão no VAR, obviamente, né, se o árbitro de vídeo tivesse chamado ele. E aí, quem sabe, poderia ter marcado o pênalti também para o Mirassol, pois eles falaram que esse lance é bem parecido com o pênalti marcado para o Cruzeiro no final da partida. Na minha opinião, nenhum desses dois lances foram pênaltis, tá bom, galera? Mas é a minha opinião, né? Quero saber a sua. Você acha que realmente foi pênalti no Cruzeiro lá no finalzinho da partida? Comenta aí, tá bom? Porque muita gente tá falando aí que o juiz adotou, né, dois pesos, duas medidas para essa partida entre Mirassol e Cruzeiro. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Pela 26ª rodada da Premier League, o Manchester City venceu por 3-0 o Fulham, com gols de Semenyo, O'Reilly e Haaland. E agora a equipe está a 3 pontos do Arsenal, que ainda joga hoje. Liverpool venceu por 1-0 o Sunderland, com gol de Virgil van Dijk. Aston Villa meteu 1-0 no Brighton e continua na cola do líder Arsenal, apenas a 6 pontos de distância. James Milner chegou a 653 partidas na Premier League e igualou o recorde de Gareth Barry como jogador que mais atuou no campeonato inglês. Nottingham Forest e Wolverhampton ficaram no empate sem gols. Burnley conseguiu uma boa vitória de virada por 3-2 em cima do Crystal Palace. Pelas quartas de final da Copa da Alemanha, o Bayern de Munique venceu por 2-0 o Leipzig e assim garantiu a sua vaga na semifinal. Pelas quartas da Copa da Itália, Bolonha e Lazio empataram em 1-1. Nos pênaltis, o time de Roma venceu por 4-1 e foi para a semifinal. Ontem o Tottenham anunciou a demissão de Thomas Frank depois de uma sequência desastrosa na Premier League que deixou a equipe apenas a 5 pontos da zona de rebaixamento, e assim ele deixa os Spurs após 8 meses de trabalho. Thomas Frank não resistiu à derrota para o Newcastle na última terça-feira por 2-1 e que deixou a equipe em 16º lugar da tabela. Alguns nomes já começaram a ser estudados pela diretoria para ser o sucessor de Thomas Frank, e nesse momento os favoritos são Roberto De Zerbi, que acabou de deixar o Olympique de Marselha, e também Mauricio Pochettino, que atualmente comanda a seleção dos Estados Unidos. Pelo menos é o que informou o jornalista Ben Jacobs. Segundo ele, ambos os técnicos acreditam que têm assuntos pendentes na Premier League e gostariam de um retorno. Galera, o grande favorito da diretoria e também da torcida é o Mauricio Pochettino, segundo boa parte dos jornalistas lá da Inglaterra. Porém, né, ele tá comandando a seleção dos Estados Unidos e só sairia após a Copa do Mundo. Ou seja, se o Tottenham realmente quiser contratar o Pochettino de volta, vai ter que trazer um interino por enquanto, né? E aí, anunciar o Pochettino somente para a próxima temporada. Por isso que o De Zerbi poderia ser uma opção um pouco mais rápida. Ele quer voltar para a Premier League, a ideia dele era esperar um convite no Manchester United no meio do ano, porém ele vê com bons olhos uma ida para o Tottenham e já tem conversas entre os Spurs e também o técnico Roberto De Zerbi. Na tua opinião, qual seria um bom nome para comandar a equipe do Tottenham? Mauricio Pochettino ou Roberto De Zerbi? Fala. O zagueiro John Stones está muito perto de ficar livre no mercado, afinal seu contrato com o Manchester City acaba em junho, e por conta disso ele se torna uma ótima opção para quem quer reforçar a zaga. O portal Caught Offside informou que o Bayern de Munique já demonstrou interesse em levá-lo, e seu nome já teria sido aprovado por Vincent Kompany, que até chegou a jogar ao lado de Stones lá no Manchester City. Harry Kane, que é compatriota do zagueiro, também apoia a sua chegada. No entanto, a briga pelo jogador não é nada fácil, afinal ele também está na mira do Milan e do Atlético de Madrid. Segundo a publicação, o Manchester City não tem interesse em oferecer-lhe uma renovação de contrato e a sua saída no meio do ano é praticamente certa. O Kompany e o Stones jogaram 22 vezes juntos entre 2016 e 2019, e o Stones também jogou com Harry Kane
time na seleção inglesa de base e também na principal, totalizando 61 partidas jogando juntos. Agora eu quero saber o que é que você pensa a respeito de John Stones podendo chegar lá no Bayern de Munique totalmente grátis. Ou você acha que ele combinaria mais com o Atlético de Madrid, ou então com a equipe do Milan? Lembrando que ele vai estar livrinho no mercado no meio do ano, e é uma ótima opção para qualquer time que quer reforçar a sua zaga com um cara bem experiente. Esse daqui foi o vídeo desta quinta-feira, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! Damn, it's gonna be a long night.